Admirável povo brasileiro, quem vos fala é Alves de Toledo e Silva, historiador e jurista. No vídeo de hoje vou abordar um assunto extremamente polêmico e até mesmo perigoso, tendo em vista que a soberania do Brasil está em risco e nós estamos passando por uma fortíssima ameaça do poder estrangeiro. Justamente pelo fato de que o vídeo que eu vou fazer e apresentar nessa plataforma trata a respeito da OAB, a Ordem do Anticristo no Brasil. Este é o verdadeiro nome dessa sigla maldita, demoníaca, satânica. E é dessa forma que ela deve ser considerada popularmente no nosso país. Pois bem, o que ocorreu nos últimos dias do mês de maio e que passou aparentemente despercebido pela mídia nacional, como também eu não encontrei nenhum comentarista abordando sobre este assunto no YouTube ou em outras redes sociais. O senhor Simonetti, atual presidente do AB, Felipe Santa Cruz, o ex-presidente dessa organização, como também Daniel Almeida, membro do Partido Comunista Brasileiro. Além disso, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, participaram de um congresso internacional entre o Brasil e a China, o qual foi sediado, organizado e moldado conforme os interesses da autarquia da Ordem do Anticristo do Brasil, que infelizmente representa o monopólio e a reserva de mercado do exercício da profissão da advocacia em nosso país. Ou seja, teve a participação de entidades comunistas em um evento internacional no qual o Brasil fez parte. E por que isso é perigoso? A princípio, a maior parte dos assessores que trabalham com o intuito de assegurar os direitos dos políticos, os quais, em teoria, deveriam promover o interesse geral da população, são os assessores que guiam como os políticos devem promover a criação de leis através do poder legislativo no Congresso Nacional. A maioria desses assessores são advogados inscritos na OAB. E muitos desses advogados, os quais integram e participaram desse fórum de debate entre a OAB do Brasil e a Ordem dos Advogados da China, possuem um interesse nítido e claro de buscar uma aproximação de interesses na esfera política, econômica, social, religiosa, através deste intercâmbio de ideias entre o Brasil e a ditadura comunista da China. Entretanto, o que poucas pessoas possuem conhecimento é que, na verdade, esta relação entre a Ordem do Anticristo do Brasil com a China já é muito antiga. Ela não veio deste ano. Lá em meados de 2012, 2010, a OAB já participava destes congressos internacionais envolvendo outros países que compõem o Bloco Socialista Internacional. É possível encontrar debates que foram feitos entre a OAB e o Bloco Econômico do BRICS, que inclusive o BRICS foi concebido por um globalista e judeu cujo nome é Goldman Sachs. Poucas pessoas também possuem ciência a respeito dessa informação. O BRICS, ele busca uma forma de fortalecer o poder da Rússia no cenário político mundial, como também busca reduzir o valor do dólar, a moeda americana, dentro do mercado estrangeiro. Inclusive, o Banco do BRICS ele está elaborando uma ideia de criar
uma moeda única que vai funcionar entre todos os países do BRICS. Pois bem, essa parte do vídeo é uma crítica pessoal. Eu não quero criar vilões, demonizar a imagem de alguém ou prejudicar uma pessoa. É uma crítica integralmente humana da minha pessoa. Entretanto, a ANB, a Associação dos Advogados Brasileiros, que eu demonstro e possuo um grande respeito, tendo em vista que é uma associação que almeja combater toda a corrupção e a obrigatoriedade do exame da OAB, bem como derrubar a reserva de mercado dessa instituição, infelizmente está sendo enganada. E por qual motivo eu digo isso? Muitas pessoas que estão na ANB acreditam que existe uma salvação do Brasil buscar uma união entre a Rússia e a China para acabar, aparentemente, com a AB e buscar a libertação do Brasil dos globalistas. Mas como vocês podem ver, isso é uma tremenda mentira. Porque a OAB, através do seu presidente atual, o senhor Simonetti, e o Felipe Santa Cruz, junto com os representantes do Partido Comunista Brasileiro, estão participando em reuniões que contam com a participação de advogados de países ditatoriais como a Rússia e a China. E, infelizmente, há pessoas caindo nesse engodo. E no passado, lá no ano de 2010, essa OAB, essa maldita organização criminosa, chegou a participar de intercâmbios com Cuba. Inclusive, a Universidade de Havana, localizada na ditadura concebida pelo assassino e maçom do Fidel Castro, contou com a participação da OAB nos seus eventos. E ninguém comenta sobre isso. Ah, mas é claro, o senhor Vladimir Putin e o Xi Jinping vão salvar o Brasil do comunismo. Isso é mentira. Desde 1949, o único partido que praticamente tem poder na China e funciona como espécie de uma oligarquia organizada é o PCC, Partido Comunista Chinês, que se encontra no poder até os dias de hoje, representado pelo senhor Xi Jinping e sua família. Além disso, uma informação que vocês não possuem conhecimento é o fato de que o Xi Jinping, ele também é um maçom, da mesma forma que o Vladimir Putin que faz parte do arco real da maçonaria. O ditador da China é integrante da Ordem dos Iluminados da Baviera, fundada pelo senhor Adam Weishaupt na Alemanha, que era um lunático que havia abandonado a Ordem dos Jesuítas, fundada pela Igreja Católica com apoio de Santo Inácio de Loyola, com o objetivo de espalhar o Evangelho e a doutrina do catolicismo em diversos países do mundo, principalmente na América. O senhor Adam Weishaupt fundou uma teoria satânica que prega os princípios basilares do comunismo. Há certas pessoas aí que dizem que não, o comunismo havia surgido inicialmente na Rússia. É mentira. O comunismo já existia há muito tempo na Alemanha, com o apoio de Adam Weishaupt, que era um maçom. A princípio, o comunismo gira em torno dessas principais ideias: destruir a família, destruir a propriedade privada, acabar com o direito de herança, acabar com todos os países e aniquilar qualquer forma de tradição, cultura e religião popular. O comunismo é uma doutrina ateísta. E o Partido Comunista Chinês, que está no poder na China, é um país, uma ditadura, uma tecnocracia assassina controlada por comunistas. Ora, se realmente a China vai salvar o Brasil de alguma merda, coisa que eu duvido muito, particularmente, por que nós não vamos comentar a respeito da perseguição
as minorias religiosas na China, como afirma o sacerdote católico José Zen, e até mesmo em matérias publicadas na Gazeta do Povo, na Revista Oeste, que são plataformas de notícias que visam a satisfazer o interesse da classe conservadora e que são mais confiáveis, não são plataformas vendidas, em comparação com outras porcarias que existem por aí. Vamos fazer um panorama sobre o cenário cultural e social que está em vigor na China. O que acontece lá? A população dos uigures, que é uma comunidade muçulmana, ela está sendo brutalmente morta, perseguida, silenciada e censurada na China. Os uigures são enviados para campos de extermínio. Lá eles são mortos, fuzilados. Os comunistas do governo chinês arrancam a cabeça deles. O livro sagrado deles é difamado, é incendiado. Eles são proibidos de poder fazer leitura dos seus próprios livros sagrados. Os uigures são forçados a trabalhar em locais insalubres, repletos de insetos, animais venenosos. Trabalham em locais repletos de fezes, urina, ambientes completamente podres. Comem uma alimentação péssima, que chega a dar náuseas. Que inclusive os proprietários, os dirigentes dos presídios na China, eles permitem que baratas, vermes, andam por cima das comidas dos presidiários e das pessoas que estão internadas em campo de doutrinação também. Lá as pessoas são obrigadas a ignorarem o seu idioma nacional e são forçadas a aprender o mandarim. Por que ninguém comenta a respeito desse assunto polêmico aqui no Brasil? Por que tem tanto brasileiro idiota acreditando que Rússia e China são países nacionalistas, sendo que eles perseguem o próprio povo? Por que não comentamos sobre o trabalho escravo que é imposto para adolescentes e crianças na China, que são exploradas pelo Partido Comunista Chinês? Ninguém comenta sobre isso. A própria Constituição da China valoriza a ideologia marxista, que é ateia. Ela valoriza a perseguição de toda espécie de religião. Os uigures, inclusive, um fato que é pouco comentado, essa população muçulmana é forçada a fazer uso de pílulas abortivas. As mulheres são forçadas a fazer procedimentos de aborto contra sua vontade. Inclusive, os médicos chineses que trabalham em prol do avanço da agenda comunista internacional, eles forçam a inserção de DIUs nas mulheres com o objetivo integral de controlar a natalidade do público feminino. Mas as pessoas ignoram essa perseguição moral, social e religiosa que está em vigor na China. Um problema gravíssimo. O próprio Vaticano condena qualquer pessoa, qualquer cristão que faça apoio à expansão do comunismo. Porque é uma doutrina imoral, é uma doutrina satânica. E com relação à população católica, quando ocorreu a Revolução Cultural na China, promovida pelo Mao Tse Tung, que vai mencionar um detalhe que poucas pessoas apresentam conhecimento. O Mao Tse Tung, responsável por consolidar a Revolução Comunista na China, ele também era maçom e participava da Grande Loja, que era ligada à Inglaterra. A Grande Loja promovia que o próprio homem podia se considerar como um deus, porque o homem não precisava seguir um culto, não precisava frequentar uma igreja e não precisava fazer uso de um livro sagrado, no caso a Bíblia. O próprio homem era considerado como um deus. E é o que acontece hoje em dia, porque as pessoas estão abandonando a fé em Cristo, estão abandonando os altares, estão destruindo imagens sagradas, estão destruindo a família, ignorando seus pais, não dão fornecimento aos idosos, tratam de forma equivocada os mendigos nas ruas, não dão alimentos
as pessoas carentes que precisam do nosso apoio. Querem a completa abolição de qualquer forma de influência da religião no Estado, que é o que a ideologia comunista prega, a destruição e aniquilação de toda manifestação religiosa. Ninguém comenta a respeito desse assunto polêmico. E na Revolução Cultural Chinesa, a população católica da China ela foi obrigada, tendo em vista o alto nível da perseguição, a abandonar as cidades e os campos e fugirem para o subsolo, para as grutas, para as cavernas, com o objetivo de terem a liberdade, pelo menos uma liberdade parcial, de poderem manifestar a sua liberdade religiosa, de culto, de adoração a Deus, de poder estudar, ler e refletir sobre a Bíblia. Isso não é a consolidação do governo do anticristo? Mas não, a gente tem que valorizar um nacionalismo artificial, uma doutrina soberanista, porque a China e a Rússia são oposições ao governo mundial da ONU. Isso é mentira. O próprio Xi Jinping, o ditador da China, participou de reuniões nesses organismos internacionais, como foi o caso do Fórum de Davos, na Europa. Ele esteve presente naquela porcaria. Há integrantes do Partido Comunista Chinês que participam também do Clube Bilderberg. Qual que é a grande diferença nisso? Inclusive, a maior parte das universidades da China são as responsáveis pelo financiamento e a propagação da teoria do aquecimento global em diversas universidades do mundo, inclusive no Ocidente. A China patrocina o aquecimento global justamente com o propósito de buscar a redução do avanço tecnológico nos países do Ocidente, porque países como Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha são considerados como oposição ao governo mundial da China. Eles querem estabelecer esse plano. No caso também do projeto da nova Rota da Seda, a China vai estabelecer uma política de neocolonialismo com o intuito de escravizar países que compõem o terceiro mundo. E países que querem buscar um avanço na sua questão econômica, por exemplo, diversos países da América Central, países da América do Sul, da África, algumas regiões da Ásia. E é um assunto que ninguém reflete. Ninguém coloca os dois neurônios da cachola para pensar. Porra! Por que a comunidade evangélica também é obrigada na China a prestar serviço forçado naquele país? Eles trabalham em condição de escravos. Não possuem direitos trabalhistas. Isso é um absurdo, uma abominação, um crime mundial. E ninguém comenta esse absurdo, ninguém tem coragem de falar, ninguém reflete sobre isso. Eu não vejo, infelizmente, pessoas aqui no Brasil querendo explorar esse governo satânico que está em vigor na China. E a OAB, que é responsável pela dirigência da reserva de mercado da advocacia no Brasil, deseja copiar essa fórmula de governo chinês e trazer para o nosso país. Ora, só no Grande Salto da China, 80 milhões de pessoas foram assassinadas. Quando Mao Tse-tung começou a desenvolver as comunas populares, traçou a reforma agrária com o objetivo de coletivizar as terras dos agricultores, dos proprietários das fazendas, o Estado chinês estatizou a propriedade rural com o objetivo de alimentar os interesses do governo. E diversas pessoas morreram de fome, justamente porque a propriedade privada foi minada,
com o interesse de apenas satisfazer a classe reinante. 80 milhões de pessoas foram para a vala. E com relação às mesquitas, às igrejas, os hospitais, as escolas, os asilos, orfanatos, que foram criados tanto pela comunidade islâmica quanto também católica, a China confiscou essas propriedades religiosas e passou para o Estado. Nós temos também a Associação Patriótica Católica da China, que é uma falsa igreja controlada pelo Partido Comunista Chinês, com o objetivo de perseguir outras minorias religiosas no seu país. A classe sacerdotal da Associação Patriótica Chinesa é completamente controlada pelo Estado. E lá eles chegaram a falsificar o próprio texto sagrado, no qual o Jesus Cristo prega a morte de pessoas inocentes através de apedrejamentos, que era uma lei antiga que fazia parte do Velho Testamento, usado pelos judeus. Eles distorceram, tiveram a coragem de falsificar um texto sagrado da Bíblia. E ninguém comenta sobre isso. E há casos de cristãos que são torturados em praça pública, que o governo chinês inventa calúnias e falsas acusações de crimes contra a comunidade cristã no seu país, que são amarrados em postes públicos, que os comunistas gospem na cara deles, zombam, xingam, jogam pedras. Em outros casos, as pessoas que pregam por uma religião são fuziladas em praça pública. E fica por isso mesmo. É isso que a OAB quer trazer para o Brasil? A OAB quer implantar uma ditadura comunista aqui no Brasil e ninguém fala nada? Quer perseguir pessoas que aderem a uma religião, destruir templos sagrados, colocar fogo em igreja, que é a mesma coisa que o governo chinês faz? Ninguém tem coragem de comentar sobre isso? E eu ainda esfrego na cara de vocês, porque eu tenho coragem, com base no princípio da liberdade de expressão, que é consagrado na Declaração de Direitos Humanos da ONU, na Constituição Federal de 88, que a gente sabe que é uma bosta, mas é o que está em vigor no Brasil, no Pacto São José da Costa Rica, que eu tenho a minha liberdade de manifestar o meu pensamento, de manifestar as minhas ideias, de criar debates e principalmente professar de uma religião que eu sigo. E eu vou continuar esfregando na cara de vocês, quem vir ver essa porra desse vídeo. Eu fui o único aluno da minha turma que conseguiu, além de obter uma nota alta no ENAD, eu consegui obter a aprovação do meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, e os outros vagabundos da minha turma, a cambada de preguiçoso, de gente insolente, que não quer nada com nada, pagou, vocês pagaram, deram dinheiro, pagaram mais de 300 e 500 reais para ficar livre de apresentar uma porcariazinha de 35 folhas, porque vocês não têm capacidade, uma cambada de preguiçoso. Passaram 5 anos na faculdade colando nas provas, aí depois termina o curso, ou quando está no finalzinho, fica matando aula, paga para fazer cursinho, ou para fazer aquelas plataformas de concurso público de merda. Passaram 5 anos colando em prova, deram dinheiro para poder ficar livre de apresentar e escrever o TCC, que vocês são tudo um bando de folgado, e eu faço na cara de vocês. Tava enchendo a cara de pinga, indo em festa, conversando fiado em barzinho, tinha gente fumando maconha, outros usando droga. Além, vocês não têm coragem de pesquisar nada, nem de comentar esses assuntos. Não tem coragem de ler uma porra de um livro. Em vez de ficar batendo punheta nessa tela de computador, vai pesquisar a informação que presta, mas não, prefere ser subordinado, prefere se curvar para o sistema da OAB, que a gente sabe que está envolvido e tem ligações com o Foro de São Paulo, com o Fórum Social Mundial, com o BRICS, com a ditadura da Rússia e da China. Mas não, ninguém tem interesse em pesquisar sobre isso. E eu deixo aqui as minhas recomendações de leitura. Os Estados Unidos, Nova Ordem Mundial, o debate 10 que teve entre o falecido professor Olavo de Carvalho e Alexander Dugin,
Dugin, que é um bruxo, seguidor de Aleister Crowley, que era envolvido em consumo de drogas, orgias sexuais, acreditava em adivinhação, invocação de espíritos, em astrologia, toda essa merda aí. E é o Alexander Dugin que está instruindo Putin a estabelecer uma federação comunista mundial seguindo as ordens do Clube da Eurásia. Ninguém fala sobre essas informações, inclusive o Alexander Dugin. Não tem nada de nacionalista nesse filho da puta aqui. Alexander Dugin é um outro vagabundo que ele tem a seguinte ideia de conceber uma ditadura mundial aos moldes do socialismo. Na ideia dele, vai funcionar como uma espécie de sistema de castas. Na cabeça, que é a fonte intelectual, o cérebro, o mundo será regido pela China e a Rússia. Os braços e o corpo será controlado pelas facções, organizações e associações islâmicas muçulmanas que fazem parte desses grupos terroristas como Al-Qaeda, Estado Islâmico, Hezbollah, Boko Haram, etc., que será responsável por exercer o papel de promover o terrorismo mundial, porque a maior parte desses grupos muçulmanos são financiados diretamente pela Rússia e pela China, e são esses mesmos muçulmanos que perseguem as minorias religiosas que existem no mundo. E, no pé, se encontram os países da América do Sul e da África, que na cabeça dos russos e os chineses, para eles, nós, o povo sul-americano, nós apenas representamos uma espécie de um acervo de envio de bens materiais para o bloco da Eurásia. Vão obter do nosso país os minérios, os alimentos, os grãos, o solo fértil, para poder alimentar esses países ditatoriais da Rússia e da China. Porque na visão deles, nós apenas somos considerados como uma colônia de alimentos e mais nada. Mas para isso eles adoram. É o plano imperialista da Rússia e da China para poder assolar, destruir e aniquilar o povo brasileiro. Mas, infelizmente, a população prefere permanecer em estado de inércia. É uma palhaçada. E olha mais um exemplo aqui que eu quero trazer para você. Esse livro aqui, Vladimir Putin e Maçonaria. É um livro que praticamente ninguém conhecia. Foi escrito por Eric Ford, um cientista político que estuda muito sobre a questão da Eurásia. O próprio Eric Ford destaca que o Alexander Dugin, esse satanista responsável por influenciar a política internacional da Rússia e, de certa forma, acaba conduzindo o destino do Vladimir Putin, afirma que o Alexander Dugin é um maçom que faz parte do Clube da Eurásia. E há pessoas que se dizem católicos que seguem esse maluco. Não só isso, mas ele menciona que o Boris Yeltsin, o outro presidente que veio antes do Vladimir Putin, ele fez parte dos Cavaleiros da Ordem de Malta, que é uma outra sociedade secreta que está em vigor na Rússia. Não só isso, mas ele menciona que associações como o Rotary Club, a maçonaria, a Open Society do George Soros, a Fundação Rockefeller, a família dos burgueses, dos Rothschild, ainda continuam operando na Rússia e financiam diversas políticas dessa ditadura do senhor Vladimir Putin. O Rotary Club também tem diversas agremiações na Rússia. E ninguém comenta sobre isso. É uma palhaçada. Aqui no país o povo não gosta de ter instrução. Não gosta. Não só isso, mas o Eric Ford menciona qual o mecanismo que está por trás da censura que é feita contra a população russa. Porque os meios de comunicação
no país governado por Vladimir Putin são controlados diretamente pela maçonaria. E eles usam um procedimento de zumbificação do povo para que a população apenas goste e adore as ideias que são propagadas pelo Estado. E que qualquer pessoa que se considere como um opositor ao governo consolidado é fortemente reprimido, perseguido e censurado. E ninguém comenta sobre esse assunto. Ninguém sabe, praticamente. E ele menciona que há também escândalos de homossexualismo e de orgia gay na Rússia. E as pessoas batem palma para o governo de Putin acreditando que ele é um cristão, tradicionalista, conservador, tudo mentira. Se fosse conservador o Putin, por que o mesmo manda a China parar de fazer essa exportação em grande escala de drogas, de maconha, de cocaína, de heroína, que é feita pela China? Porque na China há diversas lavouras que são usadas justamente com o propósito de produzir droga e exportar para o mundo inteiro. E o AB está participando de reuniões, tendo inclusive a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é outro sujeito que não presta, que está fomentando essas iniciativas do Brasil se aproximar de ditaduras socialistas. Certo? Eu vou colocar na descrição desse vídeo um link para vocês poderem ter acesso ao livro completo do Eric Ford, que retrata o grande lobby que é feito da maçonaria, inclusive também que há participação da Comissão Trilateral e do Clube Bilderberg na Rússia, menciona como funciona todo esse esquema. Vou colocar na descrição para vocês aqui, certo? Fique com Deus e que Deus abençoe a nossa nação.